Oi, pessoal! Aqui quem fala é a Juliana e hoje eu vim para falar sobre proporção áurea. Vamos começar pelo seu respectivo conceito. Proporção áurea, ou também número de ouro, é uma constante real algébrica irracional denotada pela letra grega φ. Ela é obtida quando dividimos uma reta em dois segmentos não congruentes, de forma que o segmento mais longo da reta dividido pelo segmento menor seja igual à soma dos dois segmentos dividida pelo segmento mais longo. Esse número corresponde a uma dízima, com o valor arredondado a 3 casas decimais de 1,618 milésimos. Quando são aplicados os princípios da razão áurea a um retângulo, chega-se ao que a geometria denominou retângulo de ouro, surgido do processo de divisão em média e extrema razão de Euclides. Ele é chamado assim porque, ao dividir-se a base desse retângulo pela sua altura, obtém-se o número φ. Em sequência, desenhando uma espiral que segue o fluxo dos quadrados formados no retângulo de ouro, encontra-se a espiral áurea. No início do século XIII, estudando o crescimento de uma população de coelhos, o matemático italiano Leonardo Fibonacci propôs uma curiosa sequência numérica, que está diretamente relacionada à proporção áurea, uma vez em que a razão entre qualquer par de números em sucessão é cada vez mais próxima de 1,618 milésimos, o número de ouro. A sequência numérica foi composta somando o número subsequente ao anterior. 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8, 8 mais 5 é 13, 13 mais 8 é 21, e assim sucessivamente. Essa ficou conhecida como sequência de Fibonacci. É interessante citar que tudo que segue a proporção áurea se apresenta como algo essencialmente belo aos olhos, pois quanto mais próximo algo estiver desse número, maior será considerada a sua proporcionalidade e simetria. Por isso, essa sequência foi e é muito utilizada na arquitetura, no design e na arte. Alguns exemplos de lugares onde podemos notar o uso da proporção áurea são em construções. Acredita-se que até os egípcios antigos empregaram a proporção áurea na construção das pirâmides de Gizé. A razão entre a altura de uma face e a metade do lado da base da grande pirâmide é igual ao termo de ouro, e cada bloco da pirâmide é aproximadamente 1,618 vezes maior que o bloco do nível acima. Já na Grécia Antiga, era feito o uso da razão áurea para projetar alguns de seus mais importantes monumentos. Um grande exemplo é o Templo de Partenon, que teve o conceito de proporção áurea utilizado em seu projeto pelo arquiteto e matemático Fídias, que, segundo os estudiosos, foi quem o empregou pela primeira vez. Daí a representação do número de ouro por meio da letra grega φ. Em obras. Segundo estudos, a proporção divina teria sido empregada em incontáveis quadros e esculturas renascentistas, com o objetivo de alcançar mais equilíbrio, harmonia e beleza nas composições. Dizem que Da Vinci aplicou a proporção áurea para definir todas as proporções em sua obra A Última Ceia, e que empregou a mesma para criar a Mona Lisa e o Homem Vitruviano. Além de Da Vinci, outros artistas teriam feito uso do conceito, entre eles Michelangelo, Rafael, Salvador Dalí e também Botticelli, como, por exemplo, em sua obra O Nascimento de Vênus. No corpo humano. Primeiro exemplo. A altura de uma pessoa dividida pela altura do umbigo da mesma até o chão resultará em um valor muito próximo de 1,618 milésimos. Segundo exemplo. A distância entre o queixo e a base do nariz
deve ser a mesma distância da base do nariz até a parte inferior da testa. Essa mesma medida deve ser também o tamanho da testa e da orelha. A proporção áurea no rosto também diz que o nariz tem a mesma largura do olho e que essa medida também é a distância entre um olho e o outro. Na natureza, a proporção áurea está presente em diversos elementos da natureza, desde plantas até formas de vida marinha, como nas conchas em espiral do náutilo, um molusco marinho. À medida em que ele vai crescendo, sua concha cresce seguindo a razão áurea, em uma espiral logarítmica. No núcleo do girassol, há duas séries de curvas de sementes. Cada série vai para uma direção, e o número de curvas não é o mesmo nas duas séries. Se a flor tiver 21 curvas para a esquerda, terá 34 para a direita. Se tiver 34 para um lado, terá 55 para o outro. Se 55 curvas apontarem para uma direção, 89 apontarão para outra. Reconhece esse padrão? É a sequência de Fibonacci. Talvez por isso a espiral seja tão atraente visualmente, pois ela é de fato uma demonstração da natureza pura e simples.